Inicialmente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós estaremos discutindo uma questão para poder colaborar com você, que está querendo construir o seu conhecimento matemático, que está querendo avançar sobre isso, e para você também que futuramente irá prestar algum tipo de prova seletiva aí na área. Cesgran Hill. José viaja 350 quilômetros para ir de carro de sua casa à cidade onde moram seus pais. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Quantos quilômetros ele percorreu? Então, preste atenção. Primeira coisa importante que tem que ser feita nesse problema, ler e interpretar. Depois disso, leu e interpretou, você já conseguiu levantar quais são as informações que você acha que vão te ajudar no problema. Você precisa ir na matemática e verificar qual é o conteúdo da matemática, qual é o objeto matemático que vai lhe ajudar para a solução desse problema. Após isso, executar essa estratégia que você bolou com competência, acertar os cálculos, prestar atenção nas contas que estão sendo feitas e após isso, com o resultado na mão, verificar se o resultado que você tem é pertinente ao que está sendo posto no problema. Então são 4 etapas importantes que você tem que se atentar para resolver um problema de matemática. Ler e interpretar com qualidade, ir na matemática e buscar qual é a ferramenta adequada para resolver aquele problema, executar essa estratégia que você bolou com qualidade e verificar se o problema que está sendo posto aceita aquela resposta que você conseguiu obter dentro da estratégia que você elaborou. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, eu verifiquei que José viaja 350 quilômetros, então eu sei qual é o total dessa viagem. Segunda situação, após alguns quilômetros ele parou para um cafezinho, então isso é um valor desconhecido. Eu sei que ele parou após alguns quilômetros, mas não sei exatamente quantos quilômetros são. E num segundo momento, sei também que ele faz uma segunda parada, e após essa segunda parada, ele percorre o triplo do que ele percorreu na primeira parada para aquele cafezinho inicial. Então vamos lá. Eu tenho essas alternativas aqui, 87,5, 125,6 e assim por diante. E o que nós temos que ficar atento? Primeira coisa que eu sei que a viagem total, que o total percorrido são 350 quilômetros. Sei também que ele para um cafezinho num dado momento. Não sei quanto que ele percorreu até chegar nesse cafezinho, mas sei que ele faz uma parada. E sei também que ele faz uma segunda parada. E que nessa segunda parada, após parar, ele percorre o triplo do que ele percorreu na primeira parte desse percurso. Então, após isso, o que eu vou fazer? Eleito quais são os dados que vão me ajudar a resolver o problema, eu tenho que ficar atento em qual é a pergunta, porque em especial nesse problema vai acontecer uma coisa muito interessante que a gente vai discutir no final. Mas fiquem atentos a isso. A pergunta é, quantos quilômetros ele percorreu após o café? Vamos lá. Então o que eu sei? Eu sei que José viaja 350 quilômetros, isso é uma afirmação. E outras duas coisas eu desconheço. A distância que ele percorreu até a parada para o café e qual é a distância que ele percorre no segundo momento, que é o triplo da primeira. Então eu fiz para isso o seguinte, observem, eu chamei a distância que ele percorre até a parada para o cafezinho de x. Atribuí a letra x para essa primeira distância, para esse primeiro intervalo que ele percorre. De posse disso, como eu sei que no segundo momento, após o café, ele percorre o triplo do que ele percorreu no primeiro momento, se eu chamei aqui de x, eu sei que a relação entre o primeiro momento e o segundo momento é que esse segundo percurso dele é 3x, é 3 vezes mais em relação ao que ele percorreu no primeiro momento. Assim, o que eu sei? Que 3x, que é o que ele percorre após o café, mais x, vão dar o total da viagem, 350 quilômetros. Fazendo a soma aqui, quem tem 3x mais 1x, eu vou ficar com 4x. 4x são 350 quilômetros. Aplicando os nossos conhecimentos de equação, a gente vai chegar aqui, x é igual a 350 dividido por 4, efetuando aqui a divisão, eu vou chegar a 87,5. Lembram-se quando eu falei lá atrás, para ficar atento à pergunta, eu cheguei a 87,5. Quem é 87,5? Vamos lembrar. Passa. 87,5 é o que nós atribuímos para a distância que ele percorre até a primeira parada, um cafezinho, Ele para tomar um cafezinho e aí isso deu 87
87,5, ou melhor, vamos dar 87,5. Mas a pergunta é, quantos quilômetros ele percorreu após o café? E aí vamos verificar que após o café, ele percorre o triplo do que ele percorreu antes do café. Então, se nós formos verificar as alternativas, volta um pouquinho, você vai ver o seguinte, na A, você tem 87,5, que é o valor que você encontra naquele cálculo. Mas que observe, não é o que ele andou após o cafezinho, isso é o que ele andou até a parada do café. O X é o que nós estabelecemos que ele andou até o café, 87,5. E para uma pessoa desatenta, ele vai encontrar os 87,5 e vai vir aqui assinalar A. Quando na realidade a pergunta é o que ele andou após o café, que é o triplo disso aqui. Que aí a gente tem que partir para a seguinte situação. Antes do café, ele anda X, que é 87,5 que nós já descobrimos. Após o café, ele anda o triplo de X. Então ele vai andar o triplo de 87,5 e a resposta adequada é 262,5, que seria a resposta C. Então isso nos mostra mais uma vez como é importante ficar atento a qual é a pergunta do problema, né? E cumprir essas etapas prestando atenção dentro de uma situação sistemática. É o que eu sempre digo, fazer matemática não é pegar todos os números envolvidos e fazer qualquer tipo de cálculo aleatório, né? Há necessidade de interpretar, há necessidade de verificar qual é o conhecimento matemático que dá conta, né, daquele problema posto para você, né? Há necessidade de executar realmente esse problema com competência e também tentar voltar e verificar se esse valor que você encontrou responde à questão do problema. Então fiquem atentos a essas etapas, né? Se apropriem da matemática, né, na proporção que for possível, que eu tenho certeza que no final, né, o seu resultado, o seu conhecimento matemático vai se ampliar e você vai aprender muita matemática e se precisar passar em alguma prova seletiva, você terá sucesso. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela presença, né? Qualquer tipo de dúvida, postem aí embaixo que a gente vai ter o maior prazer em estar satisfazendo. Obrigado. Inicialmente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós estaremos discutindo mais uma questão para colaborar com você que está querendo aprender matemática e também para você que irá prestar futuramente algum tipo de prova seletiva.